Vamos começar o nosso estudo? O tema é ousado em servir ao Senhor. Abre para mim em 2 Crônicas 17, no versículo 6. 2 Crônicas 17, 6. Que diz o seguinte: exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos do Senhor, e ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Bom, rei Asa, ele foi um grande rei. Porém, qual foi o defeito do rei Asa? Ele simplesmente trouxe para Israel coisas que não agradavam a quem? Ao Senhor. O seu reinado, ele foi um reinado totalmente conturbado. Por quê? Ele trouxe iniquidades, ele trouxe ídolos, falsos deuses para dentro de Israel. E com isso Israel vivia naquela onda de altos e baixos. Eles estavam hoje em cima, prosperando, e no outro dia estavam o quê? Embaixo, sendo humilhados, sendo escravos. Porém, o rei Josafá, a primeira coisa que ele fez foi o quê? Exaltou-se o seu coração em seguir os caminhos de quem? Do Senhor. Ou seja, ele ousou em seguir os caminhos do Senhor. Ele foi diferente do seu pai. Ele teve em mente que ele precisava de Deus, ele precisava moldar aquela situação para quê? E ainda tirou os altos e os bosques de Judá. Ou seja, ele precisava tirar toda a impureza. Ele precisava tirar tudo aquilo que o seu pai, ele trouxe de errado para dentro de Israel. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Então, com esse texto base, a gente pode entender que a história de Israel foi dessa forma, em altos e baixos. E hoje na nossa vida não é diferente. Porque muitas das vezes hoje não conseguimos ir para frente, não conseguimos enxergar além. Porque temos trazido coisas estranhas para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida, para dentro do nosso coração. Por isso que não temos conseguido enxergar aquilo que Deus, ele o quê? Ele sonhou para a gente. Por isso que não conseguimos enxergar além. Mas a partir do momento que fizermos igual ao rei Josafá, tirarmos isso, ousarmos em seguir ao Senhor, a nossa vida vai começar a mudar. E começando o nosso texto, no primeiro parágrafo, ele diz o seguinte: logo que Josafá assumiu o reino de Judá, tratou de fortificar o seu país contra os revoltosos que mantiveram o nome de Israel. Ou seja, assim que ele assumiu o reinado, ele fez o quê? Assumiu o reino de Judá, tratou de fortificar, ou seja, ele se fortificou. Ele não deixou o reino dele do jeito que estava. Hoje, trazendo para nossas vidas, você tem se fortificado? Você tem se fortificado da palavra de Deus? Você tem se alimentado daquilo que realmente importa? Porque o que é que nos mantém de pé? O alimento, a comida. E hoje, a nossa comida aqui nesse momento está sendo o quê? A palavra. Se você não se alimenta da palavra de Deus, se você não busca mais do Senhor, se você não tem o seu coração ousado em simplesmente tirar um tempo da parte do seu dia para buscar de Deus, você está mal. Você não vai conseguir conquistar aquilo que Deus ele tem para você. Então o rei Josafá, ele entendia isso, que ele precisava o quê? Se alimentar. Ele precisava o quê? Fortificar o seu país. E como é que a gente vai fortificar? Com a palavra de Deus. Então ele precisava do Senhor e ele entendeu isso. Por isso que ele foi um rei próspero. Por isso que ele foi um rei com sabedoria. E continuando, ele diz o seguinte: isso nos ensina a fortalecer os nossos pontos fracos e fortes, a fim de não cairmos em quê? Em tentação. Então, para que a gente não caia em tentação, a gente tem que entender isso. Entender que o quê? Precisamos da palavra de Deus. Precisamos do entendimento do Senhor. Precisamos da palavra para que a gente possa o quê? Continuar. Para que a gente possa prosseguir. Porque senão a nossa vida ela não vai ter um sentido. O nosso pastor, ele sempre passa isso. Uma pessoa que ela não tem propósito, ela vai ter um alvo para chegar? Ela não vai. Ela não vai ter um alvo ao qual ela tem que acertar. E qual tem que ser o nosso alvo? Jesus Cristo. O rei Josafá, quando ele entendeu isso, Israel começou a ser um povo próspero. Israel começou a prosperar tanto que as outras nações, elas começavam a admirar Israel. E mais na frente no texto você vai ver isso. Continuando, ele diz o seguinte: e colocou guarnições nas cidades que seu pai havia tomado, pois não queria perder nada.
Ou seja, ele pôs segurança naquilo que ele enxergou que precisava. Ele pôs segurança no que era de mais valioso para ele. Hoje, o que tem sido de mais valioso para você? O que tem sido de mais valioso para mim? Será que é o nosso trabalho? Será que as coisas mais valiosas para a gente hoje tem sido a nossa família? Será que você tem priorizado mais a sua família, o seu trabalho, as coisas do seu dia a dia, do seu cotidiano, do que a Deus? Você tem 24 horas num dia, mas você não tem 10 minutos para dobrar o seu joelho e falar com Deus. Infelizmente, muita gente está correndo de um lado, está correndo para o outro, sem ver realmente o que importa, o que realmente importa para a gente. Porque o que realmente importa é o quê? A palavra. E o rei Josafá, ele entendeu isso. O que realmente importava para ele era o quê? Guardar, priorizar. Ele priorizou, ele colocou o quê? Guardas para proteger aquilo que era de mais precioso para ele. Então, se a palavra de Deus ela for o seu alvo, se ela for o que é de mais valioso na sua vida, você pode ter certeza que você vai sair daqui diferente. Se você der ouvidos a essa palavra, você vai sair daqui uma pessoa diferente. E continuando, ele diz o seguinte: a Bíblia nos manda guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Apocalipse 3:11. E eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém tome o quê? A tua coroa. Volta no 10. Ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Ou seja, quando você guarda a palavra com paciência, quando você guarda a palavra do Senhor, Ele vai guardar você. Não precisa você se preocupar, não precisa você estar correndo de um lado para o outro. Você tem que priorizar a Deus. Quando você prioriza a Deus em primeiro plano, Deus ele vai começar a mudar a tua vida. Enquanto você está aqui hoje ouvindo a palavra, Deus ele está lá. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que você veio buscar aqui. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe do que você precisa. Ele vai suprir. Agora, quando você o quê? Priorizar. Quando você guardar, entender que você precisa guardar no seu coração a palavra de Deus, Ele vai começar a mudar a tua vida e a tua história. E Ele diz: tentação que há de vir sobre todo o mundo. Ou seja, você vai estar seguro das tentações. Mas para você estar seguro das tentações, você tem que guardar a palavra onde? No seu coração. Quando Jesus ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e Satanás ele veio, tentou Jesus a primeira vez, tentou Jesus a segunda vez, a terceira, Jesus ele fez o quê? Ele usou o quê? A palavra. Ele repreendeu Satanás com o quê? Com a palavra. Mas por quê? Ele tinha a palavra no seu coração. Então hoje, nas nossas dificuldades, como temos se comportado? Será que quando vem a dificuldade, eu entro em desespero, começo a questionar a Deus? Ou eu tenho usado a palavra? Não, Deus, já deu tudo certo. Se o Senhor é comigo, já deu tudo certo. Ou eu tenho murmurado? Ou eu tenho simplesmente chegado diante de Deus? Não, Deus, não dá certo. É complicado. Nunca vou conseguir, eu não vou chegar lá. Será que eu tenho feito isso? Ou eu tenho guardado a palavra no meu coração? E no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: Josafá começou a procurar o Deus de seus pais e andar nos seus mandamentos. Ou seja, ele procurou, ele começou a andar nos mandamentos do Senhor. Será que hoje, eu e você, temos andado nos mandamentos do Senhor? Será que hoje nós temos guardado a palavra de Deus e temos seguido aquilo que realmente Ele nos mandou? Ou temos sido igual o rei Asa, que trouxe os ídolos estranhos? Um ídolo estranho, ele não é simplesmente uma estátua que você põe dentro da sua casa. Um ídolo estranho, ele pode ser um pecado que você não tira, uma mágoa no seu coração, um pecado de adultério, uma mentira. Isso pode ser um ídolo estranho. Aí depois questionamos a Deus o porquê. Ah, Deus, a minha vida não prospera. A prosperidade, ela não só é bem financeiro. A prosperidade, ela vai muito além disso. A prosperidade, ela é prosperidade na saúde, no meu casamento. Quando o casamento é o quê? Próspero. É um espelho para os outros. Será que o seu casamento tem sido espelho para outras pessoas? Será que a sua saúde, as pessoas podem olhar e dizer: poxa, o que tem aquele irmão
que em meio a tanto caos, em meio a tanta pandemia, esse irmão ainda consegue ficar de pé. Isso é ter prosperidade. E quando entendemos que a palavra de Deus no nosso coração, ela gera isso, irmão, você pode ter certeza que nem Satanás, nem potestade, nem demônio nenhum nesse mundo tem poder contra você. Quando você entende a usar a palavra do Senhor ao seu favor, você pode ter certeza que quando você der a ordem, o milagre vai acontecer. Essa situação ela vai mudar, mas para isso você tem que o quê? Ter a palavra. E continuando, ele diz o seguinte: ele não buscou a feitiçaria, como faziam os habitantes de Israel. O resultado não podia ser outro. O Senhor foi com ele. Quando você busca o Senhor, Ele vai ser com você. Quando você busca a Deus de todo o seu coração, você pode ter certeza que Deus ele vai estar com você. Eu costumo dizer que Deus, Ele só está a uma oração de distância de cada um de nós. A partir do momento que você chama a Deus, a partir do momento que você clama por Ele, você pode ter certeza que Ele já está pronto a lhe atender. Porque na história de Daniel, quando Daniel ele fez o jejum, quando Daniel ele se prostrou diante do Senhor, a palavra diz que Deus ele já tinha mandado o anjo para enviar a bênção de Daniel. Mas porque ele se prostrou, a partir do momento que ele dobrou o joelho, que ele parou de reclamar, ele parou de enxergar a dificuldade do povo e viu que a solução dele era o quê? Buscar a Deus. O milagre dele chegou. A bênção dele foi entregue. É isso que nós temos que entender hoje. Que a partir do momento que a gente para de reclamar, a gente para de murmurar, a gente para de procrastinar, a nossa bênção ela chega. Por quê? O nosso Deus, Ele é o Deus o quê? Todo-Poderoso. Ele pode mudar a sua vida? Pode. Ele ressuscitou mortos, então por que hoje Ele não pode dar vida ao teu casamento? Por que hoje Ele não pode dar vida na tua vida financeira? Por que hoje Ele não pode mudar a tua saúde? Agora, muitas das vezes a gente quer as coisas, mas não queremos fazer nada para chegar lá. Não queremos passar as dificuldades que tem que ser feita para estar na presença do Senhor. A renúncia do seu eu vai fazer com que você chegue o quê? Além, com que você enxergue além. Então é isso que o rei Josafá ele entendeu. Eu preciso de Deus para que a minha vida, o meu reino, ele prospere. A sua vida ela só vai prosperar quando você estiver na palavra do Senhor Jesus. E continuando, ele diz o seguinte: ora, se você tiver o onipotente do seu lado, ainda que haja partes fracas em sua vida, a tentação não irá o quê? Vencê-lo. Se você tiver Deus no seu coração, o pecado ele pode vir, bater a porta, mas você vai resistir. Você vai resistir, você vai permanecer de pé. As doenças podem vir, a pandemia vai bater, mas você vai permanecer de pé. Por quê? Você tem o Senhor. O reino de Israel, ele permaneceu de pé com o rei Josafá. Por quê? Porque ele tinha o Senhor. Os exércitos vinham, tentavam contra ele, tentavam contra o reino dele, mas o reino permanecia de pé. Por quê? Ele tinha a presença do Senhor. Enquanto você tiver a presença do Senhor, nada, absolutamente nada vai poder te tocar. Nada vai conseguir entrar na tua vida, nada vai conseguir entrar na tua casa, nada vai conseguir tocar na tua saúde. Por quê? Você tem a presença do Senhor. Amém? E continuando, ele diz o seguinte: os que forem fracos de saúde ou lentos para tomar decisões e resistir ao tentador, devem fortificar-se em quê? Em tudo. E continuando ele fala: Josafá viu que o Altíssimo havia confirmado o reino em suas mãos. Então todo o povo de Judá levou-lhe presentes, acrescentando-lhe o quê? Riquezas e glória em abundância. Ou seja, até as pessoas que eram contra o rei Josafá levaram presentes para ele, levaram riquezas, levaram glória. O que a gente pode tirar para nós hoje? Se você estiver na presença do Senhor, se você for uma pessoa que serve a Deus com todo o seu coração, até aquelas pessoas que olham para você e te desprezam, elas vão estar lá para te servir. Até elas vão estar lá para olhar para você e dizer: poxa, eu tenho que ajudar essa pessoa, porque eu estou vendo Deus na vida dela. As pessoas vão começar a enxergar qual o motivo da sua prosperidade, qual o motivo da sua vida ser tão próspera. É Deus agindo na sua vida. As pessoas vão começar a dizer: poxa, você vai naquela igreja lá,
que tem a taça, que está ungindo, você vai dizer: eu vou, bora comigo, que você vai aprender a vencer. Vamos comigo, porque o meu Deus vai mudar a tua vida, da mesma forma que Ele mudou a minha. Da mesma forma que Deus está trabalhando na sua vida hoje, Ele vai trabalhar na vida de muitos. Por quê? Você vai ser exemplo. Quando você colocar essa palavra em prática, você vai ser exemplos para lotar essas cadeiras aqui, ó. O seu testemunho vai encher essas cadeiras. Agora, a partir do momento que você fizer igual o rei Josafá, ter Deus no seu coração, porque os reinos eram contra ele. Você vê na história. Se você for ler antes, você vai ver que a nação de Israel era muito atacada. Porém, quando Deus entrou, aí o jogo virou. As nações que odiavam Israel começaram a o quê? Querer estar próximo. Até eles vão estar próximo de você. E continuando, ele diz o seguinte: busque você também essa experiência, pois fomos feitos para o nosso Deus como os reis sacerdotes. Apocalipse 6, 1:6. E nos fez reis e sacerdotes para a glória de Deus e o seu Pai. A Ele a glória, poder para todo o sempre. Ou seja, Deus Ele nos fez para reinar. Se você é filho de um Deus que é um rei todo poderoso, você automaticamente é o quê? É príncipe. Você nasceu para reinar. Você nasceu não para ser cauda, mas para ser cabeça. Agora, para isso, você tem que estar o quê? Na presença de Deus. Aquele que se faz filho de Deus, este sim vai ter direito a essas promessas. Esse sim vai ter direito às promessas que o Senhor Jesus Ele deixou para mim e para você. Agora, a partir do momento que nós fazemos o quê? Filhos de Deus. Servos de Deus. E servo é aquele que o quê? Não tem vontade própria. Ele renuncia a si mesmo para seguir as vontades de Deus. Eu acredito, pensando na história do rei Josafá, que ele tinha o seu jeito de governar. Ele tinha a sua forma de guiar o povo. Porém, ele não guiava da forma dele, ele guiava da forma de quem? De Deus. A mesma coisa você consegue enxergar na história de Davi. Davi, ele era um grande rei. Isso a Bíblia mostra. Que Davi foi um dos maiores reis que existiu em Israel. Mas mostra também que Davi, ele não tomava uma decisão sequer sem tomar a decisão do Senhor. Sem consultar ante a Deus. Davi, ele não atacava um reino sem antes consultar ao Senhor. Então, o que podemos tirar para isso para nós? Consulte a Deus. Deus, é isso que o Senhor quer que eu faça? É isso, Pai, que o Senhor quer que eu tome essa decisão? Só assim você vai começar a ver a glória de Deus. A partir do momento que você começar a consultar a Deus antes de tomar qualquer atitude na sua vida, você vai ver a glória de Deus se manifestando na tua casa. Amém? E continuando, ele diz o seguinte: se o reino não for confirmado, haverá ataques do adversário, tanto no interior como no exterior. Porém, quem tiver o reino confirmado, receberá pleno domínio sobre o que lhe pertence. Como que nós somos confirmados diante do Senhor? A partir do momento que eu obedeço. A partir do momento que eu me batizo. A partir do momento que eu declaro o meu Senhor como meu Salvador, Ele vai entregar tudo aquilo que nos pertence. Porque é nosso por direito. Por quê? Porque está escrito. Jesus, ele diz: eu velo para que a minha palavra não caia por terra. Ou seja, Deus, ele vela para que a palavra dele se cumpra na vida de cada pessoa. Porém, cada pessoa tem que fazer o quê? A sua parte. Deus, ele é o Deus todo-poderoso para fazer o impossível. Agora, o possível está na mão de quem? Nas nossas mãos. Diga assim: o possível está nas minhas mãos. Amém? Você vai ter que fazer o possível. Aquilo que está ao seu alcance, você tem que fazer. Que é o quê? Orar, consultar ao Senhor, ler as Escrituras, guardar no seu coração. Esse é o princípio da sabedoria. É o quê? O temor do Senhor. Está lá em Provérbios. É só você ver que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Eu só aprendo a temer a Deus com o quê? Com a palavra. Se eu não busco a palavra, não tenho por que eu questionar porque a minha vida está assim, está assado. Já viu aquelas pessoas que dá um passo para frente e dá dois para trás? Por que isso acontece? Porque elas não temem ao Senhor. Elas estão quebrando os princípios de Deus. E depois ainda perguntam por que a vida não vai para frente. Nunca a sua vida vai para frente se você não tiver os princípios do Senhor no seu coração.
E continuando, ele diz o seguinte: ao ver o seu governo estabelecido pelo Altíssimo, ao contrário de muita gente que o abandona quando as coisas vão bem, Josafá se tornou ousado em seguir o Senhor. Muitas pessoas, eu acredito, que querem estar perto de um rei, não é verdade? Quando uma pessoa ela tem muito poder, a gente consegue ver isso no nosso trabalho, a gente consegue ver isso nas hierarquias. Quando uma pessoa ela está por cima, todo mundo ela quer estar perto. Porém, quando ela cai, todo mundo se afasta. Ninguém quer estar perto daquela pessoa. E o rei Josafá foi assim com ele também. Quando ele estava lá em cima, ninguém queria estar perto dele, porque ele tinha a presença de Deus. E foi ao contrário. Quando você tem a presença de Deus, você vai desagradar muitas pessoas. Quando você tem a presença de Deus, muita gente, até da sua própria família, vai olhar para você e vai te desprezar. Mas um dia, quando essas promessas se cumprirem na tua vida, eles vão ter que ver Deus em você. Eles vão ter que dobrar o joelho e dizer: poxa, eu tenho que me dobrar diante desse Deus também. Eu tenho que ir naquela igreja para comprovar com os meus olhos o que foi que Deus fez na vida dessa pessoa. Eu quero conhecer esse Deus.